2, 3, come on! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do professor Samuel Hachen. E na aula de hoje vamos falar sobre Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a última parte de PG, que é a soma infinita. Para calcular a soma infinita de uma PG, a gente vai ver depois, é mais facilzinho de tudo, é barbada. Agora a gente precisa dedicar um tempo para entender como que a gente pode somar infinitos termos de uma PG e não dar infinito. Se vocês estiverem pensando naquela PG 2, 6, 18, 54 e se vai somar infinitos termos disso, vai dar infinito mesmo. Mas aí que vem a grande sacada. Quando a PG tem a razão entre menos 1 e 1, quando a gente for somar os infinitos termos, isso vai dar um número. Mas como assim? Diz a lenda que um senhor foi construir um muro. E aí no primeiro dia ele construiu 1 metro desse muro. No segundo dia, 50 centímetros desse muro. E assim indo. A cada dia que passava, ele construía metade do muro que ele tinha construído no dia anterior. E a pergunta é, qual que é o tamanho do muro? E algumas pessoas vão pensar, se ele vai continuar infinitamente construir, é infinito. Eu digo, não, a altura desse muro vai ser 2 metros. Querem testar aí? Podem somar, pega uma calculadora e faz 1 mais 0,5, mais 0,25, mais 0,12, 5 e assim vai indo. Tentem fazer aí, vocês vão ver que não vai passar de 2. Mas como isso? Tem gente que gosta de pensar, por exemplo, na reta. Pensa ali o espaço ali, de 0 até 2, por exemplo. No primeiro dia, o cara vai construir a metade, que é 1 metro. No outro dia, a metade. Aí construiu metade e falta metade. Ele vai construir sempre a metade. Cada dia que passa, ele vai construir sempre a metade do que falta. Ou seja, no final das contas, ele vai estar lá na pontinha, lá, chegando a 2 metros. Tem um outro exemplo que as pessoas gostam, é considerar aquela PG 1 décimo, 1 sobre 100, 1 sobre 1000 e assim vai indo. Essa aí é mais fácil da gente ver, que esse número nunca vai passar de 1,1 até o final da vida. Podem testar aí. Beleza? A segunda parte da gente entender é a fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. A soma infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Lembra que essa razão tem que estar entre menos 1 e 1. Só vale para essas razões ali. 1 meio, 1 terço, 1 quinto, 3 quartos, menos 1 quinto. Só para razões entre menos 1 e 1. E de onde vem essa fórmula? Beleza. Lembra aquela fórmula lá da soma finita? Agora vocês consideram, ele pega uma razão, por exemplo, 1 meio. A 1 que multiplica Q na N, ali, 1 meio na N. Agora pense esse N, um número muito grande. Pensa 1 milhão. O que vai acontecer quando vocês colocarem 1 meio elevado a 1 milhão? Vai dar um número praticamente igual a 0. Vai dar um número muito pequeno. E aí o A1 vai ficar multiplicado, aquele Q na N é 0, 0 menos 1 é menos 1. E aí vai ficar o menos 1 a 1. Embaixo dividido por Q menos 1. Multiplica por menos 1 em cima e embaixo. Chegou a formulazinha, aquela tan, que é A1 dividido por 1 menos Q. Então agora a gente parte para alguns exemplos para a gente entender melhor como isso funciona. É a parte mais fácil de calcular, já falei para vocês. Então vamos lá, bora. Exemplo número 1. Determine o valor de 6 mais 2 mais 2 terços e assim vai indo. Beleza, aqui a gente tem o primeiro termo. E a razão é 2 dividido por 6, que é 1 terço. E aí a gente vai para a fórmula da soma. A soma dos infinitos termos é o primeiro termo dividido por 1 menos Q. O primeiro termo é 6 e a razão é 1 terço. Aqui, pessoal, vocês podem ir direto. 6 dividido por 2 terços. 1 menos 1 terço é 2 terços. Por quê? Esse 1 aqui a gente entende como sendo 3 terços.
Aí 3 terços menos 1 terço dá o 2 terços. Ou vocês podem pensar simplesmente, né, quanto que falta para 1 terço virar 1, né, que é o 2 terços. E agora a gente tem aqui uma divisão de fração. Então vai ficar 6 dividido por 2 terços, que é a mesma coisa que 6 vezes 3 sobre 2. Que é a mesma coisa que 18 meios, que é 9. Resolva x mais 2x sobre 5 mais 4x sobre 25 mais, e assim vai indo, igual a 50. Pessoal, isso aqui ó, caracteriza uma soma infinita em PG, mais 3 pontinhos igual. O 50 aqui é a soma, né? O x é o A1 e a razão é 2 quintos. Para o x virar 2x aqui, eu estou multiplicando por 2. E x sobre 1 para o 1 virar 5, eu estou multiplicando por 5. Então a razão 2 quintos. Quem quiser fazer aí o 2x sobre 5 dividido por x, vai chegar lá também no 2 quintos. Daí a gente vai para a fórmula. A soma infinita, então, é o primeiro termo dividido por 1 menos Q. A soma tem que dar 50. O primeiro termo é x, 1 menos 2 quintos. Então, o 50 vai ser igual a x dividido por 1 menos 2 quintos é 3 quintos. Esse 3 quintos agora, pessoal, eu passo ele multiplicando lá para o outro lado. Mas quando eu passo ele multiplicando, ele não inverte, tá? Ele fica igual. Aí vai ficar assim, 50 vezes 3 quintos, igual a x. Aqui, ó, beleza, um Abschneid. 10 vezes 3, 30, tá aí o valor do x. Terceira questão, pessoal. A gente tem um triângulo equilátero de lado 10, e a gente vai pegar os pontos médios dos lados e vai formar um outro triângulo. Depois, a mesma coisa, a gente vai pegar o ponto médio aqui e vai formar um outro triângulo. E a pergunta é qual que é a soma dos perímetros de todos esses triângulos aí que vão ser formados, se a gente for fazendo isso infinitamente. Então, quem que vai ser nossa PA, gente? Primeiro, do triângulo maior, o perímetro é 30, né? 10 mais 10 mais 10. O que vai acontecer no segundo triângulo, o triângulo vermelhinho do meio? Como é ponto médio, vai ser 5. Então, todos os lados vão ser 5. 5, 5 e 5. E o segundo perímetro, então, vai ser 15. E assim vai indo, se a gente for fazendo. O próximo aqui do meio seria 2,5, 2,5, 2,5, 7,5, né? Então, acabou dando uma PG, de razão 1 meio. E a gente faz a soma. A soma dos infinitos termos, então na PG é o A1 dividido por 1 menos Q. O primeiro termo é 30, dividido por 1 menos 1 meio, que vai dar 30. 1 menos 1 meio é 1 meio. Dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, 60. Tá aí a soma dos todos os